Barcelona e Real Madrid mudaram suas estratégias para tentar surpreender no El Clássico, aqueles detalhes escondidos, mas que têm um impacto enorme no jogo. Quando tudo parecia caminhar bem para o lado do Barcelona, uma reviravolta incrível mudou o jogo a favor do Real Madrid. Mas essa reviravolta não aconteceu por acaso. Nesse vídeo a gente vai ver ponto a ponto as estratégias das duas equipes e como o jogo mudou completamente ali a partir do minuto 60 mais ou menos. Primeiro vamos dar uma olhada em como Ancelotti armou o sistema de marcação do Real Madrid. Teve mudança. Para conseguir encaixar a marcação na organização ofensiva do Barcelona, o Ancelotti mudou o esquema do Real. Então, aquele losango no meio de campo, que o time vinha formando em outras partidas, acabou sendo desfeito. Vamos entender o porquê. Considerando que o Barcelona abre 5 jogadores, o losango poderia deixar vulnerabilidades pelos lados, gerando 2 contra 1 para cima dos laterais, gerando dúvida nos meio-campistas, o que poderia abrir espaço para as principais jogadas do Barcelona e transformar o jogo numa verdadeira tragédia para o Real. Para evitar isso, o Ancelotti abriu o Valverde na lateral, adiantou o Tchouaméni mais pela direita, Bellingham mais pela esquerda e o Kroos mais recuado pelo meio. Na prática, era assim que o Real Madrid se defendia do Barcelona, praticamente uma linha com 5 na defesa, 3 no meio e 2 na frente. O Real até se organizava em linhas em um primeiro momento, mas na sequência já saía para encaixar a marcação. Valverde marcava o Baldé, Carvajal saía para marcar o João Félix, Alaba e Rüdiger marcavam o Ferran Torres, e o Mendy cuidava do Cancelo. Pelo meio, Tchouaméni pegava o Gundogan, Kroos o Fermín López e o duelo dos Golden Boys, Gavi versus Bellingham. A gente já vai voltar nesse duelo que é fundamental para o restante do jogo, mas antes tem um outro duelo onde o Barcelona levava vantagem, e era o Gundogan para cima do Tchouaméni, principalmente no primeiro tempo. Logo no primeiro ataque do Barcelona, o time tenta o que mais gosta, infiltração, Gundogan tenta tabelar com Ferran Torres, Tchouaméni erra o corte, Gundogan ganha do Alaba e abre o placar. Agora esse sistema do Real acabou revelando uma brecha. O Kroos muitas vezes vinha fazer a cobertura do Tchouaméni e do Bellingham ou até mesmo marcar o Ferran Torres, e o Fermín López acabava com bastante espaço. Como o Mendy cuidava do Cancelo, isso poderia abrir algumas possibilidades com bastante potencial para o Barcelona. Mais especificamente, 2 jogadas. A mais perigosa delas é com a inversão rápida para o Cancelo bem aberto. Se o Mendy sai para cobrir a bola, o Cancelo pode dar um tapa de primeira para o Fermín López finalizar. Outra jogada é simplesmente aproveitar o espaço com o Fermín López para ele acionar o Cancelo entrando em diagonal. Com apenas a linha defensiva na sua frente, fica mais fácil achar esse passe de ruptura. That's what we said sometimes in modern football, how important it is to have goalkeepers with these facilities. Fermín, Cancelo, cuts inside, still Cancelo, Cancelo goes for goal over the top! Mas essa foi a única jogada. Mesmo que essa brecha tenha se mostrado desde o primeiro tempo, o Barcelona aparentemente não percebia e tentou poucas vezes jogar por ali. E a verdade é que para funcionar bem, essa jogada teria que estar bem afiada. Então, praticamente a única vantagem tática do jogo acabou não sendo explorada. Tudo parecia encaminhado para uma vitória do Barcelona em casa, mas a coisa começou a complicar e muito por conta dessa brecha não explorada. Nesse momento, o Barcelona ainda vencia por 1-0 e ainda tinha essa brecha a seu favor, mas como a gente percebeu, o time não foi tão eficiente assim para conseguir converter isso em gol, e isso não é o clássico, pode custar caro. Na reta final do jogo, o Real Madrid chegou vivo, e o Real vivo a gente sabe o que pode acontecer. Mas para entender a virada é importante voltar um pouco e olhar mais de perto o sistema de marcação do Barcelona, entender aí quais foram as dificuldades que o Real Madrid encontrou e, claro, quais foram as soluções que o time buscou. O Barcelona adotou o desenho defensivo padrão, mas com alguns pequenos ajustes para o Real Madrid. O esquema era o 4-2-3-1, com Araújo, Christensen, Martínez e Balde, Gavi e Gundogan, Cancelo, Fermín López e João Félix e o Ferran Torres mais na frente. Um dos ajustes era o Cancelo. Geralmente o Barcelona deixa essa linha de 3 mais fechada na hora de se defender, mas nesse jogo o Cancelo tinha uma preocupação maior com o Mendy, inclusive ele recuava até a linha defensiva se fosse necessário. Além disso, o sistema de marcação do Barcelona teve um nível de proatividade menor. A marcação-pressão não era até a última faixa do campo e em bloco baixo o time mantinha suas linhas bem compactadas, mantendo a organização sem muitas perseguições individuais, diferente do que fazia o Real. Isso porque a grande força do Real Madrid também tem sido as jogadas de infiltração, principalmente com as arrancadas do Vinícius Júnior e as tabelas com o Bellingham.
Então o Xavi armou o Barcelona para dobrar a marcação. O Real encontrava liberdade por fora do bloco, mas quando tentava infiltrar, a marcação dobrava, e com isso o Barcelona ia minando a principal jogada do rival. De fato, a dobra de marcação foi o grande pilar da estratégia defensiva do Barça. Tanto é que a jogada mais perigosa do primeiro tempo não foi de infiltração, mas sim de profundidade, com o Kroos acionando o Carvajal escapando nas costas do João Félix. Então jogadas que evitassem o bloco já se mostravam mais promissoras. Além das bolas esticadas e dos cruzamentos, a estratégia do Real passou a ser baseada nos chutes de longa distância. Decisão que se mostrou bastante acertada. Mas antes vale a pena destacar um daqueles duelos que foram determinantes para o jogo, Gavi versus Bellingham. Verdade seja dita, o Bellingham estava meio sumido do jogo e acabou levando desvantagem nos duelos contra o Gavi, mas isso mudou em um único lance, exatamente aos 67 minutos. Perceba no início da jogada como o Gavi está marcando o Bellingham, o Vinícius Júnior puxa para a direita e faz o cruzamento. Nesse momento, o Gavi decide recuar para ajudar na área e consegue fazer o corte, mas sem querer ele acaba armando a bola justamente para o seu marcador. O Bellingham recolhe, tem tempo para levantar a cabeça, ajeitar a bola e marcar esse golaço. O Real cresceu no jogo, passou a apostar agora nos cruzamentos e colheu os frutos nos acréscimos, e mais uma vez, decisões precipitadas abriram os espaços para que o gol saísse. Mas vamos com calma, como a gente já viu, o Barcelona se defendia mantendo a organização em linhas, com bastante compactação. Nesse lance o Real recua e investe agora pela direita. Nesse momento o encaixe era outro, Romeo Bellingham, Christensen Roselu, Gavi e Modric. Superioridade numérica da defesa, marcação encaixada. Agora, como é que dois jogadores do Real saíram livres nas costas da defesa? Primeiro, o Romeo deixa o Bellingham escapar livre. Segundo, o Christensen fica mais preocupado em empurrar o Roselu do que fechar a linha defensiva, o que acaba abrindo espaço para o Bellingham. Agora, na origem da jogada, o Gavi decide pressionar o Carvajal. O problema é que 3 jogadores fazem a mesma coisa, pressionar o Carvajal, e ninguém marca o Modric. Com isso, 2 jogadores do Real conseguem ganhar as costas da linha defensiva, mesmo que inicialmente a marcação tivesse encaixada e a defesa tivesse em superioridade numérica. Modric erra, Bellingham não, e o Real vira o jogo fora de casa. Bellingham scores again! Bellingham gets a double on his Clásico debut. Incredible. Detalhes que são sempre decisivos, e no El Clásico não poderia ter sido diferente. E a verdade é que é bem difícil perceber isso ao vivo ali durante o jogo. Para isso a gente criou um portal para você desenvolver a sua leitura de jogo, encontrar essas forças, fraquezas em qualquer equipe, conseguir projetar como uma partida vai se desenrolar, entre vários outros temas lá à sua disposição. Futebolcursos.com, o link para você conhecer tá aqui na descrição. E eu espero você lá pra gente estudar futebol.